Isso. Pessoal, a aula de hoje está gravando, tá? Eu vou disponibilizar ela depois. Eu vou compartilhar com vocês o material de hoje, tá? Prestem bastante atenção, que aí amanhã à noite, às 19 horas, eu posto outra atividade para vocês, com base no material da aula de hoje. Aí amanhã tem outra prova. Professora, pode me tirar só uma dúvida? Pode falar. Eu tirei 6, né, nessa atividade. Eu tenho que calcular. Não, assim, só que eu já estou de recuperação ou essa outra atividade que você vai passar? Você tirou 6. Se na outra você tirar... Se na outra você tirar 10, aí você não fica de recuperação. Eu tenho que tirar 10, então. Uhum, isso mesmo. Certo, então. Obrigada. Tá, por nada. Oxe. Pessoal, tá aparecendo os slides para vocês? Para mim, sim. Tá bom. Para mim também. Para mim não tá, não. Eita. Eita. Para mim tá aparecendo. Agora para mim apareceu. Apareceu? Então tá bom. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre coleta de exames. Opa. Cadê a borrachinha? Vou fazer isso aqui. Sobre coletas de exames, como realizar e a diferenciação dos tubos de coleta. E eu vou trazer para vocês também alguns exames que nós mais fazemos na rotina, tá? O que são os exames laboratoriais, né? São procedimentos que avaliam diversos aspectos do nosso organismo, além de ajudar no diagnóstico precoce de doenças. A coleta de exame, ela pode ser feita por meio de uma punção venosa. Pode falar. O slide que a senhora está lendo não está aparecendo para a gente, não. E agora, apareceu? É que você precisa clicar em cima do slide. Em cima do slide? Apareceu agora? Você tá no 30, aí clica lá no 31. Ainda não. Aê! Agora sim. Aí foi. Assim ele aparece? Isso. Ah, entendi. Então vamos lá. A coleta de exames laboratoriais, ela pode ser feita por meio de uma punção venosa ou coleta de outros materiais, como os fezes, exame de urina, o exame de escarro. O escarro a gente faz muito para diagnóstico de tuberculose, tá? E outras doenças também.
para que os resultados sejam confiáveis e satisfatórios, é imprescindível que toda fase, desde o atendimento do paciente até a entrega dos resultados, sejam seguidas rigorosamente. A gente tem algumas etapas, né, do processo de realização do exame. E eu vou falar de cada uma delas. Tá aparecendo no slide? Deu para pular? Não, não pulou, não. Eita. E agora? Agora deu. Eita, que tem que clicar em cima. Vamos lá. Aqui eu trouxe algumas variáveis, né, que podem acontecer na coleta do material. Esses pontos aqui, o gênero, a idade, a realização de atividade física, o jejum, dietas e uso de drogas, eles fazem parte do processo pré-analítico, tá? Um importante fator na realização do procedimento de coleta de material é ter em mente que o paciente não é um agente neutro. Existem vários fatores. Estão conseguindo visualizar? Sim. Existem vários fatores que podem prejudicar na hora de realização do exame, tá? Isso quer dizer que dentro de um determinado contexto, existem variáveis referentes ao indivíduo que podem influenciar nesses resultados, né? Que são as condições pré-analíticas, que entra o gênero do paciente, a idade, se o paciente ele realiza atividades físicas, o tempo de jejum, tem alguns exames que a gente vai precisar que esse paciente esteja em jejum, dietas, uso de drogas para fins terapêuticos ou não, ou seja, alguns medicamentos que o paciente faz uso também pode dar alteração nos exames. Vamos para o próximo. Apareceu o slide? Sim, apareceu. Então, tá, já aprendi. Sim, professora, apareceu aqui. Tá. Então, nós temos 3 fases, tá? Temos a fase pré-analítica, temos a fase analítica e a fase pós-analítica. São essas 3 fases na realização do exame, tá? Eu vou pular para o próximo. E vai explicar melhor. Aqui. Primeiro, tem a fase pré-analítica, que eu acabei de falar para vocês, né? Que vai levar em conta a idade do paciente, jejum, se ele realizou atividade física, sua dieta, uso de medicamentos, faz parte dessa fase, a fase pré-analítica, que está relacionado diretamente com o paciente, certo? Conseguiram entender? A outra fase é a fase analítica, tá? Que aqui, nesta fase, está mais, referente mais em relação ao exame, tá? Aqui é em relação ao paciente, a fase pré-analítica, e aqui a fase analítica mais em relação ao exame, tá? O exame ele vai passar por controle de qualidade, o processamento da amostra, né? Os processos que essa amostra de exame vai ter que passar também faz parte dessa fase. A interpretação dos resultados também faz parte da fase analítica, tá? Onde você vai interpretar os exames. E após esse processo, nós temos a fase pós-analítica. A fase de pós-analítica, ela vai acontecer a avaliação dos resultados dos exames, tá? A liberação dos laudos e também a comunicação do paciente. O paciente ele pode estar, por exemplo, numa unidade de internação, e aí você vai comunicar ao paciente o resultado dos exames, tá? Também faz parte dessa fase, que é a pós-analítica. Alguma dúvida até agora?
Tá tranquilo? Sim. A prova, gente, eu vou colocar ela em base nos slides, tá? No que a gente falar na aula de hoje, vai estar lá na prova, tá? Não vai ter nada fora do que a gente falar hoje, tá bom? Então, por isso, prestem bastante atenção. Aqui agora, só um minuto. Ô, professora, Pode falar. Se tiver dúvida, pode falar. o Jefferson Felipe colocou ali nos comentários que não entendeu muito bem, não. Eu posso voltar. Professora, Pode falar. Qual a sua dúvida, Jefferson? a Cristiane está pedindo para a senhora aceitar ela aí, já tem uns 5 minutos. Tá, só um minutinho. Pronto. Pessoal, ficou alguma dúvida? Perguntem em que parte que ficou com dúvida. Pode compartilhar. A senhora podia repetir as fases lá, fazendo favor? Posso sim, tá? Olha, nós temos 3 fases. São 3 fases. Deixa eu abrir aqui. 3 fases. A fase pré-analítica, como o nome diz, ele é pré. Antes, só um minuto. A fase pré, tá? Ela é antes do processo de análise. Essa fase pré, ela está mais relacionada com o paciente. Vou passar para o próximo. Então, essa fase aqui, pré-analítica, está relacionada ao paciente, em questão da dieta do paciente, a idade do paciente pode interferir. A gente tem, por exemplo, um exame num adulto e um exame numa criança. Os valores de referência, eles são diferentes. Então, a idade, se o paciente fez alguma atividade física, aqui são vários fatores relacionados ao paciente que pode interferir no exame, tá? Essa é a fase pré-analítica, que a gente tem que levar em consideração esses pontos. Depois da fase pré, que é em relação ao paciente, tá? Nós temos a fase analítica, que aqui é em relação ao exame, tá? Então, por exemplo, nesse aqui, é onde realmente é feito o processamento da amostra, onde é feito o exame, você tem controle de qualidade, e aí você vai interpretar os resultados, né? Depois dessa fase de interpretação, aqui é uma, tá? De interpretação, de processamento da amostra, a gente tem a fase pós-analítica, pós esse processo de análise. Nessa fase, a gente realiza a avaliação dos resultados, tá? É diferente de interpretar, tá? Aqui você vai fazer um exame e você vai interpretar o exame, tá? O profissional ali vai ver o que deu na amostra, né? Qual a patologia, o que aconteceu. Aqui, nessa parte, você vai fazer a avaliação desses resultados e fazer o laudo, né? E a partir dessa avaliação, você vai fazer a liberação desse laudo e também a parte de comunicação, a comunicação ao paciente, tá? Que é feito pelo profissional de saúde. Dúvida, Jé? Melhorou? Agora não, entendi. Entendeu? Faz parte de um processo de realização dos exames. Ela vai ter essas 3 fases, tá? Vamos para o próximo. O slide passou, gente? Peraí. Agora, a gente vai falar sobre as formas de coleta de materiais, tá? Primeiro, nós temos o que é mais feito, né? Que é o exame de sangue.
Durante as práticas no laboratório, vocês vão aprender como que faz essa coleta de sangue de materiais na prática. Eu sei que alguns que já estão mais avançados nas aulas práticas já viram como que faz a coleta de material de sangue, né, para exames. Então, vamos lá. O exame de sangue é um dos exames laboratoriais mais comuns, tá? Com a amostra, é possível verificar uma série de condições do organismo do paciente. Ainda diagnosticar doenças crônicas e outras enfermidades, né? Você consegue avaliar como é que está o paciente, o seu organismo, e também diagnosticar algumas doenças e enfermidades. Para a coleta do material, o paciente, em geral, precisa estar em jejum, mas não são todos os exames que o paciente precisa estar em jejum, tá? Pode falar. Tem gente aqui no grupo pedindo para a senhora aceitar para entrar na aula. Eu aqui não está fazendo toquinho para mim, né? Permitir. Pronto. Vou continuar, tá? A coleta do exame de sangue, ela é feita por uma punção venosa, com uso de seringa e agulha, tá? Normalmente, você faz a punção de uma veia periférica, tá? Tem alguns exames, nossa, que horror. Tem alguns exames que você precisa de um acesso, de uma punção venosa em uma artéria, tá? Que é o caso da gasometria. Mas a maioria dos exames, né? Você vai precisar fazer uma punção venosa, que é uma punção em uma veia periférica, tá? Deve-se higienizar o local da punção e as mãos do profissional, como forma de prevenir a contaminação direta da amostra do paciente, tá? Esse aqui é o primeiro processo, né, que é fazer a lavagem das mãos, higienização do local onde será feita a punção, tá? Próximo. Pulou o slide, gente? Aqui sim, no meu. Sim. Quais são os exames de sangue, né, que são mais solicitados? Primeiro de todos aqui é o hemograma. O hemograma, ele vai avaliar as séries de células sanguíneas, tá? Como os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo. A gente tem também os glóbulos brancos, que faz parte do sistema imunológico, tá? E as plaquetas. As plaquetas, elas vão atuar como no fator de coagulação do sangue. As plaquetas, para que serve, gente? O paciente teve um corte, uma hemorragia, né? As plaquetas, elas vão atuar impedindo o processo hemorrágico, né? Ela vai coagular o sangue. A gente tem também um outro exame de sangue que é muito solicitado, né? Que é a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, tá? A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, elas vão avaliar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea, tá? Elas normalmente são utilizadas para definir se o paciente ele tem diabetes ou ele tem diabetes mellitus, né? Ou se ele está num processo de pré-diabetes. Ambos exames, né? A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, elas são utilizadas para o diagnóstico e o acompanhamento da diabetes, tá? Vocês já viram sobre diabetes? Estudaram sobre isso?
Um outro exame é a creatinina, tá? Que serve para avaliar a função renal. Para isso que serve esse exame de creatinina, tá? Ele é particularmente importante para os pacientes que têm risco para a perda da função renal, né? Algum paciente que tem algum risco de perda dessa função, né? Paciente de diabetes ou paciente com hipertensão arterial, certo? Próximo. Um outro exame solicitado é o perfil lipídico, tá? Esse perfil lipídico, ele engloba esses exames, né? 4 exames. O colesterol total, o HDL, o LDL e o triglicérides, tá? O colesterol total é a quantidade, né, de gorduras, né, que existe no sangue total, e aí ele é dividido em HDL e LDL, tá? O HDL é o colesterol que ele é bom para o organismo, tá? Até certa taxa, ele é considerado o colesterol que é bom. E tem o LDL, que é o colesterol ruim, tá? Ele faz mal para o sistema, principalmente cardiovascular. Nós temos os triglicérides, né? Que são as gorduras que circulam no sangue e podem ser um risco para as doenças cardiovasculares. Esses exames, né? Esse perfil lipídico, vai obter resultados, né? Para avaliar o risco da pessoa de desenvolver uma doença cardiovascular, tá? Para isso que servem esses exames. Ele vai auxiliar tanto no diagnóstico de alterações no metabolismo, como no acompanhamento no nível após o início do tratamento. O colesterol, gente, normalmente ele diminui com a atividade física, quando o paciente ele tem mudanças nos seus hábitos alimentares, esses resultados tendem a melhorar, tá? A questão do colesterol no paciente. Nós temos o exame TSH, tá? Que é uma dosagem de um hormônio que a gente faz, tá? A dosagem do hormônio tireoidoestimulante, TSH, né? Que é utilizada principalmente para investigar casos de hipertiroidismo e o hipotiroidismo, tá? Eles causam, né? O hipertiroidismo, você tem a produção em excesso do hormônio tirosina. Já no hipo, você tem uma diminuição desse hormônio, tá? No paciente. Hipertiroidismo, eles estão ligados a esse hormônio aqui, tá? No hiper você tem um aumento e no hipo você tem uma diminuição. Geralmente, esses exames, né, que pode falar. Desculpa incomodar de novo, a Evelyn está pedindo para a senhora aceitar ela. Pode falar, gente, que eu não tô... Aqui sempre toca para aceitar as pessoas para entrar, mas não estou escutando o barulhinho, não está tocando, tá? Então, você pode avisar quando tiver alguém. Tem mais um. Professora, pode falar. Você falou que o hiper, ele diminui e o hipo aumenta? Aumenta, isso mesmo. No hiper, você tem uma produção em excesso, tá? Hipertiroidismo, desse hormônio que é a tiroxina, tá? Já no hipo, você tem uma diminuição do hormônio, tá? Geralmente, esses exames são solicitados, né, para suspeita
de alguma alteração na função tireoidiana, né? Nós temos a tireoide e ela que produz esse hormônio, TSH, tá? As alterações que acontecerem, né, na produção desse hormônio estão relacionadas à função tiroidiana da nossa tireoide, tá? Próximo. Pessoal, agora eu trouxe aqui para vocês, essa parte é importante, tá? Vai estar na prova. Os tubos de coletas de exames. Nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos que a gente usa na coleta de exames laboratoriais, tá? Eu vou passar para o próximo aqui para mostrar para vocês a ordem correta desses tubos, tá? E depois eu volto lá no outro. A ordem correta dos tubos, vocês estão conseguindo ver? Pulou para o outro slide. Sim, professora, pulou. Sim, tá. Primeiro tubo, quando você for fazer a coleta, primeiro é o azul, depois o amarelo ou o vermelho. Aqui pode ser qualquer um dos dois, tá? Mas tem que ser esses dois aqui. O verde, o lilás e o cinza. Por que que a gente tem que fazer nessa ordem aqui? Porque dependendo, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, cada dentro desse tubinho tem um reagente ou não. Então, quando você precisa começar por essa ordem, porque você pode contaminar os outros tubos, tá? Com o reagente que tem dentro do tubo. E aí vai prejudicar no exame, tá? Então, a ordem correta é essa. É o azul, o amarelo, vermelho, o verde, o lilás e o cinza, tá? Tem que ser nessa ordem. Deixa eu voltar para o outro. Para que serve cada tubinho desse aqui, tá? O primeiro tubo, né? Aqui vou começar pelo azul, né? Primeiro é o azul. Primeiro é o azul, ele tem citrato, tá? Agora tocou aqui, deixa eu aceitar quem está pedindo para entrar. Primeiro, gente, é o azul, né? Primeiro, ele contém citrato. Para que serve o citrato que tem dentro desse tubinho aqui? Ele vai evitar a coagulação do sangue, tá? Ele vai impedir que o sangue que você colocar aqui dentro coagule, tá? E ele, normalmente, você utiliza ele para alguns exames, né? Para teste de coagulação, se o paciente ele tem alguma trombofilia, você vai usar esse tubinho azul, tá? Nem sempre o paciente vai fazer todos os exames, mas aí você tem que se atentar pela ordem. Às vezes o paciente vai lá, ele vai fazer só um hemograma, então você vai pegar só o roxinho aqui com um EDTA, tá? Mas às vezes ele vai fazer uma gama de exames, e aí você tem que se atentar para a ordem correta, tá? Então, o primeiro é esse azul, que serve para testes de coagulação, tá? O próximo é o amarelo, tá? O amarelo, ele tem, dentro dele, né, ele tem um ativador de coágulo e ele possui também um gel separador. Deixa eu pular para o próximo slide para mostrar para vocês o que é o gel separador. Apareceu aí, gente? O outro? Dois tubinhos? Sim, apareceu. Sim. Apareceu. Olha, o gel separador é um gelzinho que fica nessa região aqui, tá?
Esse aqui é o gel. Tá vendo aqui? Essa partezinha branquinha aqui? Ele é o gel separador. Ele vai separar o plasma do soro, do sangue. A parte do plasma é essa aqui. Essa é a parte do plasma. Opa, peraí, gente. Essa aqui é a parte, deixa eu apagar aqui. Embaixo. Essa é a parte do soro, tá? E essa é a parte do plasma, tá? Esse gelzinho separador, ele vai separar o soro sanguíneo, né, do plasma, tá? Esse gelzinho aqui. Vamos lá. Então, esse tubinho amarelo, ele vai ter o gel separador, tá? Diferente do vermelho, eu vou mostrar para vocês depois. Tanto o vermelho quanto o tubinho amarelo, eles servem mais ou menos para os mesmos exames, tá? A diferença é que esse tem o gelzinho separador e o vermelhinho não tem gel separador, tá? Para que serve o tubo amarelo, né? Exames bioquímicos, exames imunológicos, tá? Marcadores tumorais, cardíacos e hormônios. Já o tubinho vermelho, ele pode ter ou não um ativador de coágulo, tá? Que vai fazer aquela separação. Para isso que serve esse ativador de coágulo. Ele vai separar o soro do plasma, tá? O vermelhinho, ele não tem o gelzinho separador, tá? E ele serve para exames bioquímicos. Um outro, né, é o EDTA, que é o roxinho, que é o que a gente mais usa, que ele serve para hemoglomas, plaquetas. Só um minutinho. Pessoal, o EDTA, ele serve para preservar as células, tá? É para isso que é utilizado esse EDTA. Ele vai preservar as células sanguíneas, né? Você vai utilizar ele tanto no hemograma como também plaquetas, tá? O fluoreto mais EDTA, ele é utilizado nos exames de glicose e de lactato, tá? Aqui a gente também utiliza ele para realizar o exame de hemoglobina glicada. Também utiliza esse cinzinha, tá? O último, né, que é a heparina. É o verdinho que possui heparina. A gente utiliza muito ele para realização de gasometria, tá? Mas ele também serve para glicose, plasma sanguíneo. Essa heparina é um anticoagulante, tá? E ela vai ser, esse tubinho vai ser utilizado para a realização desses exames. Dúvida, gente? Professora, então assim, caso faça um exame, e aí a pessoa pega e coloca o sangue em algum desses outros tubinhos sem ser o certo, pode dar alguma alteração, alguma coisa assim? Pode. Por isso que a gente tem que saber para que serve cada um deles, entendeu? Porque você tem um exame, por exemplo, você vai fazer um teste de coagulação no sangue, para saber... O paciente, por exemplo, foi picado por cobra. Quando o paciente é picado por cobra, a gente faz muito teste de coagulação, esse exame, tá? Então, você precisa fazer esse exame, mas aí você colocou em um outro tubinho, né? E coagulou o sangue. Aí você já não consegue mais
fazer o exame. Entendeu? Conseguiu entender? Sim, professora, eu consegui entender, Entendeu? sim. Então, assim, você precisa saber para que serve cada um dele, porque se você colocar em algum outro, no momento de fazer o exame pode ter alteração, tá? Ah, sim, tá bom. Muito obrigada, professora. Tá, ok. Então, essa aqui é a ordem, né? Primeiro o azul, que tem citrato. Opa. Primeiro o azul com citrato. Esse tem o anticoagulante, esse não tem, né? O vermelhinho não tem o anticoagulante, ou sim. A diferença é que esse aqui tem o gelzinho separador, esse não tem, né? Depois o de heparina, o EDTA, que esse aqui é utilizado para hemogramas, e plaquetas também, e o fluoreto, tá? Que é o último. Então, essa é a ordem, né? Primeiro o azul, o vermelho, o amarelinho, depois o vermelho, o verde, o roxinho e depois o cinza, tá? No próximo slide, eu trouxe os tubinhos de novo, mas esses aqui é como vocês vão encontrar na prática, tá? Eles são desse jeitinho aqui. E ele traz neles, né, essa partezinha onde você vai fazer a identificação dos tubos, tá? Esse é um processo muito importante, porque na prática também a gente tem muita, pode existir, né, as trocas dos tubos, né, que não era de um paciente, foi para outro. Se você não identificar corretamente os tubos, tá? Então é imprescindível que seja feita essa identificação por um resultado mais fidedigno do exame, tá? Próximo. Pessoal, apareceu o slide? Exame de urina? Sim, apareceu. Apareceu, né? O próximo aqui que a gente vai falar Sim, professora, apareceu aqui. é do exame de urina, né? Para os exames de urina, recomenda-se que o paciente despreze o primeiro jato, tá? Colha o segundo jato, o terceiro ou o volume total de uma micção, tá? O paciente ele vai desprezar o primeiro jato e vai colher o restante da urina, tá? Conforme solicitação médica. É imprescindível que a urina seja colocada num frasco limpo e estéril. Normalmente tem aqueles frasquinhos próprios já, onde você faz a coleta da urina, tá? É importante que o paciente verifique se o frasco foi totalmente vedado, a fim de evitar possíveis contaminação ou perca da amostra. Quais são os tipos de exames de urina? Nós temos a urina tipo 1, que permite detectar uma série de condições metabólicas e urinárias do indivíduo. Geralmente, o exame é solicitado para investigar se o paciente está com alguma infecção urinária, né? Cistite, pielonefrites. O que é cada um desses dois? Cistite é quando a infecção está na bexiga, o paciente possui alguma infecção urinária, e essa infecção chega até a bexiga do paciente, a gente chama de cistite, tá? É uma infecção urinária que chegou até na bexiga. A pielonefrite é uma infecção urinária que chega até os rins do paciente, tá? Ela é mais complicadinha para tratar. Presença de sangue na urina, cálculos, pedras, né, nos rins e insuficiência renal. Então, o exame de urina, né, ele serve para detectar tanto essas infecções urinárias, presença de sangue na urina, insuficiência renal. Tá? Ele serve para isso. Um outro exame de urina muito utilizado é a urocultura. A urocultura
o paciente ele quando o paciente está com uma infecção bacteriana, né, uma infecção urinária, a gente faz a urocultura para determinar qual é a bactéria. Só um minutinho, gente, vou aceitar mais. A urocultura, então, né, ela é importante para confirmar o diagnóstico de infecções urinárias e ela vai identificar exatamente qual que é a bactéria ou o fungo que está causando a infecção urinária, tá? Ela é mais específica, a urocultura, tá? Ela vai identificar... Professora, Pode falar. a minha filha fez um exame lá em Mato Grosso, em Juína. Eles pediram um exame que juntou uma semana o xixi dentro de uma vasilha na geladeira. Será que seria esse? É esse mesmo, tá? Urocultura, tá? E aí ele vai fazer um processo onde ele vai determinar qual bactéria está presente na infecção, entendeu? Para que o médico venha com um antibiótico para tratar aquela infecção, com aquela bactéria, tá? Para isso que serve esse exame. O próximo, gente, é o exame de fezes. O exame de fezes, né? Para a coleta de material biológico fecal, deve-se utilizar frascos com conservantes que irão manter a qualidade da amostra, com permanências íntegras das formas parasitárias. O exame deve ser feito em até 30 dias após a coleta das fezes e a adição de um líquido conservante. Esse líquido é colocado no laboratório, tá? Normalmente, a gente faz esses exames em potes sem conservantes, porque o resultado sai logo, né? É para verificar se você tem algum parasita, né? Vermes ou infecção de parasitária, né? Fúngica. Para isso que serve o exame de fezes. Os tipos de exames de fezes, né? Entre os exames de fezes destacam-se 3. O parasitológico, para investigar a presença de parasitas, ou ovos de parasitas no organismo. A cultura de fezes também, né? Para investigar quando o paciente está com diarreias crônicas, ou seja, aquelas com duração superior a 40 dias. Nessa cultura de fezes, vai identificar a bactéria presente também, tá? Qual é a bactéria que está presente nessa infecção intestinal? Professora, não é superior a 14 dias? Superior a 14. Sim. Tá? Ou aquelas com duração superior a 14 dias. Onde você vai fazer a urocultura, tá? Cultura de fezes. Pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Para investigar sangramentos e processos inflamatórios do trato digestivo baixo. Tá? Tem algumas doenças que podem causar esse sangramento. Então, para isso que a gente faz a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Aqui, gente, eu trouxe para vocês em relação ao exame de urina, tá? O normal é que ele seja mais transparente, a urina, tá? O amarelo palha também está normal. O amarelo transparente também é normal. O amarelo escuro é normal, mas o paciente ele precisa ingerir mais água. O âmbar, que é quando aparece essa corzinha aqui, quer dizer que o paciente ele está desidratado.
Ou efervescente, né? Ou com espuma. Se for persistente, ele vai indicar um excesso de proteína na dieta ou um problema renal. O laranjinha pode ser falta de água, mas também aqui já pode ser quando você tem a presença de sangue na urina, tá? O rosa pode ser da comida, ou se persistir, pode ser problemas no fígado, vesículas, rins, próstatas, infecção ou tumor renal, né? A presença de sangue na urina, ela fica mais rosadinha. O acastanhado, ele significa que o paciente ele está com uma desidratação severa ou com problemas no fígado. E o verdinho aqui pode ser, né, causado por comida, medicação ou ainda uma infecção bacteriana. Pode estar nessa coloração, né? Eles são fatores que precisam ser avaliados na hora de realização do exame. Pessoal, alguma dúvida até agora? Muito conteúdo? Tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tá. Eu vou trazer para vocês agora uma outra parte. Ô, professora. Oi? Aí na primeira tá falando do transparente, do xixi transparente. Talvez beba água em exagero. Isso é um problema ou não? Não, não é um problema, tá? Não é um problema. O xixi, a urina vai ficar só mais transparente mesmo. Mas não é um problema, tá? Não é uma patologia. Agora, quando ele estiver laranja, né, mais rosado, aí sim é uma patologia, né, que vai indicar que ele tem algum problema nos rins, se ele estiver com alguma infecção, entendeu? Esses aqui não. O transparente, o amarelo transparente, até o amarelo escuro aqui tá normal, tá vendo? Mas indica que ele precisa beber mais água. Aqui não indica uma patologia, aqui sim, tá? E esses outros, né? Não sei se está mostrando. Alguma dúvida, pessoal? Professora, esse slide a senhora vai colocar lá no grupo? Vou colocar no portal. Hoje ainda? Eu posso colocar hoje, dá tempo, tá? Bom, consigo colocar. A atividade eu vou colocar só amanhã, tá? Amanhã às 19 horas. Pessoal, eu trouxe agora uma outra parte que a gente precisa saber, que é a posição para a realização dos exames, tá? Essas posições... Professora, pode falar. essa aula ela vai ficar disponibilizada, né? Vai ficar, tá? Aí, no caso, vai ter essa atividade dessa aula de hoje, aí da aula de amanhã já vai ser uma outra atividade? Pessoal, eu vou dar só essa aula, tá? E aí eu vou disponibilizar a atividade para vocês fazerem, tá? Com base nessa aula. Porque a nossa disciplina, ela vai só até o dia 20. Tem só mais 2 dias. É uma disciplina curta, de poucos. Aí eu vou disponibilizar a aula no portal. Amanhã eu coloco a prova. E eu vou deixar a avaliação, 3 dias, né? Que tem que ficar no portal, a avaliação. Eu acredito que seja 3 dias. Aí vai ficar os 3 dias lá a atividade disponível, a avaliação. Tá? Professora, que dia a senhora vai reabrir a atividade que a senhora falou para quem tinha dado problema? Eu preciso que me mande o nome completo lá no WhatsApp. Aí eu abro amanhã, tá? Para quem teve problema no portal, em relação ao portal, aí eu vou conseguir reabrir. Então, professora, a senhora vai reabrir para aqueles que, na hora que clicou na atividade, na questão, e pulou achando que ia conseguir voltar para responder depois? Não, essa não. Eu sei que teve alguns alunos que teve problema no portal em si,
tá? Que na hora de enviar as questões não enviou. Professora, até hoje caiu só uma atividade mesmo? Só tem uma atividade, aí amanhã eu vou colocar a outra, que é a avaliação. Tá, obrigada. Tá? A avaliação é amanhã, às 19 horas, com base no conteúdo que eu passei na aula de hoje, tá? O que eu falei na aula, os slides, vai ter na avaliação amanhã. Pessoal, vamos lá para o próximo slide, tá? Só falta 2. Aqui eu trouxe algumas posições onde é feito a realização dos exames, mas também são posições cirúrgicas, tá? Isso aqui vocês vão ver muito. E é importante para vocês na prática profissional, tá? Nós temos a posição de supina, é quando o paciente ele fica deitado em decúbito dorsal. Vocês sabem o que é decúbito dorsal? Sim, descosta, né? Deitado descosta. Isso, ele fica em decúbito dorsal, tá? Ela é indicada para cirurgias cardiotorácicas, vasculares, cirurgias geral, ortopédicas, transplantes, né, de órgãos e tecidos. Várias cirurgias a gente utiliza essa posição, tá? Posição de prona, paciente deitado de barriga para baixo. Utilizado em cirurgias do dorso, da coluna, varizes, né, e membros inferiores. Nós temos a posição litotômica. Essa posição aqui é utilizada em alguns exames, né, ginecológicos que a gente realiza, né? Exames pélvicos, genuritários, porém, deve ser escolhida apenas se for estritamente necessário, tá? Essa posição aqui. A Trendelenburg é quando o paciente ele fica de cabeça para baixo, os pés ficam para cima, né? E ele fica nessa posição aqui. Vai oferecer uma melhor visualização dos órgãos pélvicos em procedimentos, né, laparoscópicos, de abdômen inferior, de pelve e também cirurgia vascular, tá? Utiliza-se essa posição. A posição de Fowler, né, utilizados para cirurgias do ombro, articulações e ainda neurológicas, onde o paciente ele fica sentado, tá? Trendelenburg reversa é quando, diferente dessa daqui, ó, os pés do paciente ficam para baixo e a cabeça para cima. E ele fica nessa posição aqui, meio horizontal, tá? Utilizados para cirurgias neurológicas, plásticas, oftalmológicas, próteses mamárias. Também utiliza essa posição, tá? Próximo slide. Paciente aqui nessa posição lateral, tá? Geralmente utilizada para operações nos rins, pulmões e quadris. Utiliza essa posição. O paciente fica deitado em decúbito lateral. Utiliza-se um apoiozinho aqui no braço, tá? Temos a lateral canivete. Por que canivete? Porque ele fica com as pernas dobradas para frente, fazendo assim, diferente dessa aqui, é a lateral canivete, tá? Que é uma variação clássica do decúbito ventral. É utilizada em cirurgias proctológicas. Essa aqui é cirurgias anais, tá? Professor, essa segunda lateral canivete, aparentemente da primeira é só porque ela fica um pouco mais curvada, não? Isso mesmo, tá? A diferença é essa. Aqui ela vai ficar com a perna bem cruzadinha para cá, fazendo tipo isso aqui. Esse não, ele fica com a perna mais
Deitada, essa é bem mais curvada do que essa. A diferença é essa. E aí a diferença também tá na cama, né? É, na cama também, tá? O decúbito lateral renal, tá? Que é utilizado para nefrotomias, cirurgias nos rins, transplantes renais e em algumas cirurgias de tórax, tá? Para isso que é essa posição, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? A gente teve a primeira aula, as atividades. Hoje a gente está tendo aula e eu vou disponibilizar a avaliação amanhã, tá? Que vai estar disponível até o dia 21. Alguma dúvida, gente, em relação à aula de hoje? Eu vou manter a prova no material que a gente viu hoje, tá? O que a gente viu na aula em relação às posições, em relação aos exames, é o que vai estar na prova, tá bom? Aí naquele mesmo esquema, não pular as questões, ler primeiro a primeira, responder, tá? Para depois pular para a próxima. E aí qualquer dúvida, eu estou disponível, vocês podem enviar mensagem. Alguma dúvida em relação à aula de hoje? Professora, Pode falar. aquela hora a senhora falou que a urina, a gente faz a coleta dela no terceiro jato, não é? Não. Você despreza o primeiro. O primeiro você tem que jogar fora. Mas no caso a gente não tinha que coletar o primeiro, onde vem as células e a secreção da. Esqueci o nome agora. Depende do exame, tá? Vai depender sim. do exame. Entendi. Pessoal, alguma dúvida? Mais alguém? Não percam o prazo da atividade. Professora, Pode falar. essas fases aí, a senhora pode explicar mais um pouco? Posso sim, tá? Professora, Pode falar. então essa aula de hoje, a atividade vai ficar disponível até o dia 21? Até o dia 21, a de amanhã. Atividade de amanhã. São 3 dias para vocês responderem. Tá ok, obrigada. Tá ok? Aí depois, né, quem não conseguir, aí vem a recuperação. Como que é feita a recuperação? É uma avaliação normal, atividade. Uhum. Tá, ok. Tá? Então, no caso, também eu tirei 6 na que valia 10. Aí, se eu tirar 10 nessa de amanhã, Aí daí eu não. fica na média. Fica na média. Uhum. Tá ok, obrigada. Professora, e quem tirou menos que 6? Por exemplo, 4, 2, como é que fica? Precisa tirar quantos? Pessoal, faz o seguinte, vou ensinar vocês a calcular. Vocês pegam a nota que vocês tirou, aí você calcula assim, mais 10, né? Mais 100. Aí você vai dividir por 2. Você dividindo por 2, aí ela tem que dar 7, entendeu? Se você tirou 5, você soma 5, é 50 mais 100. E aí você divide por 2. Tem que dar 7 na média. É a sua média. É assim que é feito o cálculo, entendeu? Aí, se você tirar 5 e 8 na próxima, aí você soma 5 mais 8 e divide por 2. E tem que dar a média, que é 7. Entendeu? Pessoal, vamos aqui. A aluna pediu para explicar mais uma vez sobre essas fases, tá? No processo de realização do exame, nós temos 3 fases. Fase, primeiro, pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica.
Na fase pré-analítica, ela é mais em relação ao paciente, como esse paciente está, em relação à idade, em relação à atividade física, o gênero do paciente, tudo isso são condições pré-analíticas em relação ao paciente. Na fase analítica, é a fase laboratorial. Você tem o controle de qualidade. Aqui na fase analítica é mais em relação à amostra, tá? O processo de realização do exame na amostra, o processamento. Você vai ter o controle de qualidade e também a interpretação dos resultados nesta fase. Após esse processo da fase analítica, você vai fazer, né? Você tem a fase pós-analítica, onde você tem a avaliação dos resultados, você vai avaliar os resultados do exame. Você avalia, você libera o laudo e você também faz a comunicação do paciente do seu exame, como estava o seu exame. Essa é a fase pós-analítica, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professora, pode falar. Tem uma moça que pediu para explicar sobre os tubos de novo. Os tubos? Qual parte? Essa parte? Não sei, eu acho que ela disse que não entendeu muito sobre os tubos. Tá. Pessoal, a gente tem esses tubos de coleta, tá? Tem a ordem correta na hora de fazer o exame, tem a ordem correta para você não contaminar os tubos, tá? Primeiro é o azul, depois é o amarelo, o vermelho, o verde, o roxo e o lilás. Ok, oi. Deixa eu perguntar. Toda a coleta que for fazer vai ter que usar todos esses tubos aí? Não usa todos. Dependendo do exame, você vai usar só um. Se for só um hemograma, você vai usar só o roxinho, entendeu? Você não precisa usar todos. Vai depender do tipo de exame que você faz. Cada coleta tem um tipo de tubo, isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Cada exame tem um tipo de tubo. Tá? Não que eu vou fazer por... e um tubinho desse serve para vários exames. Tá? Igual esse aqui, ó. Esse com EDTA. Ele serve tanto para o EDTA, para hemograma, para exames de plaqueta. Você vai fazer no tubinho roxo, tá? Que tem esse EDTA, que é um anticoagulante. Tá? Então, nós temos primeiro o tubinho azul, que ele é utilizado para testes de coagulação, tá? O vermelho, quer dizer, o amarelo primeiro e depois o vermelho. Esses dois, eles servem mais ou menos para os mesmos exames, tá? A diferença é que esse aqui tem um gelzinho separador e esse não tem, tá? Esse é sem o gelzinho separador que eu mostrei para vocês. Os exames, né, que são feitos no amarelo são exames bioquímicos, marcadores tumorais e de hormônios. Já no vermelhinho, que ele é sem o ativador, é mais para exames bioquímicos, tá? Depois desses, a gente tem o verdinho, que é com heparina. A gente utiliza ele mais para gasometria. E depois... Um minutinho. O quarto é o lilás, né, professora? Oi? Na ordem, o quarto é o lilás, é isso? Primeiro é o verde, o quarto é o lilás, tá? Primeiro é o de EDTA e depois o último é o de fluoreto. Que é o cinza, é que isso? É o cinzinha, isso mesmo, tá? Então, professora, pode falar.
Quem se perdeu lá na hora de responder a prova, que eu também me perdi lá e não consegui pontuação nenhuma, a senhora vai... Ficou com 0, né? Como que a gente Manda faz? para mim o nome depois. A gente manda no Eu grupo? vi vários alunos que ficou com 0. Não, manda no privado. Porque, tipo assim, eu passei para dar uma olhada e depois eu não conseguia voltar, eu me perdi tudo, igual a menina falou lá. Teve vários que ficou com 0 na média, tá? Professora, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, eu tirei 6. Eu pego 6 mais 100 ou 60 mais 100 e divide para 2? É 60 mais 100. Ah, tá. Aí o resultado que der, divide para 2. É o resultado que der, divide para 2. Que aí você tem que dar a média 7. Ô, professora, daí para dar um nome lá no grupo mesmo? Não, manda no privado. Quem teve problema no portal. Eu acho que eu não tenho o seu número. Tá lá no grupo. Tá. Obrigada. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Agora não vai ter problema. Não. Eu vi que teve muitos alunos que tirou 0. 0. Que deu 90. Eu dividi a minha nota. Eu Não, fiz mas aí isso, você precisa da outra nota. Eu digo por 100, porque aí você precisa tirar 10 na outra. Entendeu? Ah, sim, entendi. É porque ainda não fez. Quem tirou a nota muito baixa, aí vai ter que tirar 10 na outra. Por isso que soma mais 100. Eu tirei acho que 9, então não precisa. Aí tranquilo, tá? Professora, pode sair? Pode, gente. Deixa o nome nos comentários, tá? Para fazer a lista de presença depois. E não se esqueçam da atividade amanhã, tá bom? Boa noite. Boa noite, professora.